Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início, então, a mais um Comunicons em Debate. Hoje, com o tema Convivialidade na Diversidade Multidimensional. Vamos ter aí vários tópicos interessantes. Estaremos nós três aqui, que já nos apresentamos. E só para vocês terem uma ideia de por onde a gente vai caminhar nas nossas conversas de hoje, nós vamos tentar responder algumas questões, como, por exemplo, quais são os desafios da convivialidade de maneira saudável? Como lidar com a diversidade no convívio diário? Quando precisamos interagir com pessoas que não temos afinidade? E quando a gente entra nesse desafio, né, de precisar interagir com pessoas com as quais a gente não tem muita afinidade? Como ficar lúcido durante as interações com as consciências nas várias dimensões? Então, por aí vocês já vão ter uma noção dos temas que a gente vai querer trabalhar aqui, explorar, e também contamos com a participação de vocês. Se quiserem já também perguntar alguma coisa, é só colocar no chat aí no YouTube, que vamos prontamente aí tentar responder e debater. Bom, eu sou Ana Seno, sou tradutora, revisora, autora de livro e pesquisadora da Conscienciologia, e, em especial, a especialidade Comunicologia. E temos aqui as minhas amigas Adriana Hoffmann e Nerli Vieira. Vou pedir para a Adriana, então, falar brevemente aí. Bom dia a todos. Então, eu sou Adriana Hoffmann, sou professora, trabalhando, estudando na área de comunicação e educação. Então, também pesquisadora e voluntária da Conscienciologia. Vamos, então, hoje, né, Ana e Nerli, discutir sobre esse tema da comunicação na convivialidade, os desafios desse tema. Não são poucos, né? Exatamente. Abre o microfone, Nerli. Agora acho que dá. E eu sou a Nelly Vieira, sou jornalista, sou voluntária em área de comunicação conscienciológica desde 2000 e atualmente estou como secretária-geral da Comunicons, né? Então, um desafio aí de trabalharmos, aprendermos juntos essa comunicação multidimensional. E no debate de hoje, né, então, aqui com as nossas colegas de estudo, a Ana Seno e a Adriana, então, nós estamos trazendo esse tema aqui, que a Ana já fez a apresentação, essa convivialidade, né, essa diversidade e nessa interação que são essa comunicação, não apenas na dimensão física, mas também na dimensão extrafísica. E vamos lá, então. Um dos pontos muito, vamos dizer assim, muito desafiador, né, para todos nós, quando nós nos debatemos, né, com pessoas com quais nós não temos afinidade, né? Então, vamos falar aqui da simpatia e da antipatia. Então, quando nós temos simpatia por uma pessoa, esse convívio fica tão bom, né? A gente gostaria de encontrarmos, nos depararmos no dia a dia só com pessoas com quem nós temos afinidade. Mas, né, nós estamos aqui nesse processo evolutivo, e aí o nosso desafio é quando encontramos essas pessoas com as quais não temos afinidades, né? E aí, como que nós fazemos, né? Então, qual que é essa melhor forma de interagir quando não temos afinidade com o outro? Como será que nós fazemos? Eu também lanço essa pergunta aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando. Podem deixar seus questionamentos, suas contribuições também, porque esse aqui é um debate aberto, vocês também podem trazer suas questões. Como vocês fazem? Quais sugestões, né? Quando
encontramos essas pessoas com quais nós não temos afinidade. Queria ver que a Ana e a Adriana, vocês têm alguma... O que vocês podem dizer disso? O primeiro ponto é a gente saber o quanto a gente tem a afinidade ou o quanto a gente tem a antipatia, né? Porque nessa medição aí é que vai dar uma melhor convivialidade possível, né? É claro, Uhum. isso parece meio óbvio, né? Falar assim, que tudo flui melhor quando a gente tem uma simpatia pela pessoa, ou existe entre as duas pessoas uma interempatia, né? Elas podem desenvolver uma boa comunicação, ter uma boa convivialidade, mesmo eventualmente tendo algumas divergências e tendo ali algumas discordâncias. Mas o que une essas duas pessoas, no caso de ter simpatia, é a afinização, é a afinidade, e isso facilita o lidar ali da situação. Quando há uma antipatia e ela chega no ponto de aversão, numa uma condição mais extremada, que é quase que impossível a pessoa uma ver a outra, isso já é uma situação bem mais de conflito aberto, né, vamos dizer assim, e óbvio, né, a convivialidade vai ser prejudicada nisso. Só que aí entra um aspecto nosso aqui que a gente pode trazer dentro do paradigma consciencial, que é a nossa proposta da gente conseguir conviver com as diferenças e com as diferentes consciências que encontramos por aí, né? Aqui na nossa vida intrafísica. Esse é um desafio. E se a gente põe isso como uma meta pessoal, da gente estar buscando um melhor convívio e trazendo essas dificuldades com uma maturidade, encarando isso de uma forma mais positiva e como uma possível forma de você reciclar traços seus, porque essa dificuldade ela pode ser da gente. Diga lá, Nerli. Isso. Eu pensei assim, porque nós fazemos, né, não temos simpatia, mas nós precisamos, às vezes é no trabalho, às vezes é na família. Então, esse esforço de interagir com respeito, né, e ouvir também ideias divergentes, né, e E, e de maneira também, né, Nelly? racional, de maneira racional, porque com isso você vai e resolve aquele problema. O objetivo é resolver o problema e pensar na ideia. Se a pessoa está falando, você já não simpatiza, mas você vai olhar, observar essa lucidez e racionalidade para a ideia, e independente de quem for, de quem seja ela. Então, esse esforço, ele é evolutivo, ele demonstra que você tem um respeito, né? Diga, É. Adriana. E trabalhar com o binômio admiração-discordância, né? Entender que tem afinidade, pode ser por elementos aí de discordância, mas podem ter elementos que você admira naquela consciência e que você às vezes não se deu conta, né? Que você às vezes foca numa questão de desafinidade ou discordância por algum motivo, e aí você não vê o outro lado, né? Então, ter mais uma escuta para tentar ver o que eu não estou conseguindo perceber naquela consciência, né? O que eu não estou conseguindo ver naquela consciência, né? É, O que ela também poderia ter a me ensinar ou ter de bom que eu não estou conseguindo ver e que minha aversão tá maior por conta disso, né? Então, esse porque é um desafio. na Fala, Nerli. abordagem multidimensional, nós vemos que quando nós não temos esse, vamos dizer assim, esse estado emocional mais equilibrado, nós deixamos o veículo das emoções, né, que é o psicossoma, Uhum. não dar esse equilíbrio para a interação. E isso não é positivo. Então, nós temos vários veículos, né? Nossa interação multidimensional, nós temos o corpo físico, que é o soma, o
energossoma, que é o corpo das energias, né? E o psicossoma, que é o emocional, e o mental. Então, o ideal é nós buscarmos termos a racionalidade para dominarmos isso, como a Adriana disse. A pessoa está falando de uma ideia que a gente discorda, mas eu não preciso brigar com ela por causa disso. Então, eu vou ouvir, posso dizer que eu não concordo de maneira tranquila, né? Ou pelo menos educada. Isso é Dizer, um olha, exercício, né, Nerli? não Não é fácil. não é Era isso que eu fácil, ia perguntar. Será que é tão simples assim? não é Então, esse fácil. é o ponto, talvez, para todos nós, né? É ficarmos lúcidos nessas situações. O quanto eu consigo fazer isso durante uma interlocução. Porque quando o sangue sobe, né? O sangue ferve, e a gente está em outro estado emocional alterado, é muito mais difícil você estar acionando essa sua racionalidade, tranquilidade e educação. Eu penso que isso é um treino mesmo, né? Como a Adriana já estava sinalizando. É um treino, você vai exercitar no início um pouquinho, onde você já vai refrear esse teu impulso de querer já retrucar, falar em cima, discordar, divergir da pessoa e querendo meio que impor o que você pensa ou o que você acha que é o certo, enfim. Essa condição é que é o nó das nossas convivências, né? É. Quanto a gente consegue ter essa calma para refrear as nossas próprias emoções, para a gente não alterar o tom de voz, não elevar a voz, né? Não já iniciar um processo agressivo, que às vezes você pode nem agredir fisicamente, mas você pode, com palavras ou com a energia, agredir a pessoa. E aquilo vai complicando, porque a outra pessoa também vai reagir. Se ela não está tranquila o suficiente para segurar a onda, ela vai Uhum, retrucar, e ali uhum. vira um cabo É. de guerra. E, inclusive, no livro da Ana, Comunicação Evolutiva, tem uma parte em que ela fala isso, o método de autoanálise das emoções ajuda a ver como é que você está lidando com as emoções na situação que interfere na sua comunicação, né? Porque quando você está se comunicando, convivendo com uma pessoa, e a sua emoção está falando mais alto do que, né? Você às vezes deixa uma raiva, deixa uma coisa mal entendida, assim, ficar mais forte, né? Então, você usar esse método de autoanálise das emoções, isso aí, Nerli, usar esse método e fazer essa sua auto-pesquisa de perceber, gente, em que momento eu saio do meu eixo, né? Em que momento a emoção me domina, né? Eu vou tentar, é claro que não é assim, percebi isso, amanhã estou fazendo. Não. Eu vou tentar, então, trabalhar esse melhor equilíbrio das minhas emoções para que eu consiga me comunicar melhor com o outro quando eu tiver situações como essa, né? Situações em que eu tenho desafinidade, ou que eu não concordo, ou que a pessoa me desperta alguma aversão, né? Acho que é o momento mais difícil, né? É bem lembrado, porque se a gente inicia pela autoconsciência disso, que a gente é assim, funciona assim, vai facilitando. E isso faz parte do processo de autopesquisa, você se conhecer, autoconhecimento de como você é, como você funciona e como você se manifesta. Se você tem esse mapeamento de si mesma, você consegue, ao longo de um tempo, fazendo esses testes e ir pouco a pouco qualificando isso, modificando, fazendo ali as recins que são necessárias ali para melhorar essa interação. Tem Mas uma participação aqui da Aline, né? Eu quero trazer aqui a participação da Aline. A Aline diz assim: tem vezes que a antipatia pode ser sinal de um problema a ser superado, que é a quer dizer, a consciência intrafísica, nós aqui que estamos vivendo na dimensão intrafísica, que antipatiza tem semelhante
na outra cuja tem antipatia. Me ajuda a ver a discordância como objeto de aprendizagem. O que eu vou trazer aqui, depois vocês podem complementar, eu acho que nessa nossa, nós termos a consciência de que a nossa vivência, a nossa atuação é multidimensional, nós encontramos consciências aqui no intrafísico e também no extrafísico, com o qual nós temos simpatia e antipatia. Mas aqui no intrafísico nós estamos vivendo todos juntos e às vezes não temos nem lembrança do que nós fizemos no passado. Então, quando encontramos a pessoa, às vezes pela primeira vez e já sentimos essa antipatia ou essa simpatia, então desse nosso conhecimento, desses nossos amigos, né? Conhecidos do passado. Então, é a oportunidade de nós, vamos dizer assim, nas simpatias, estreitarmos mais os laços, né? São amizades que vão nos trazer benefícios e valorizarmos essas amizades, né? E quando é antipatia, é uma oportunidade de resolver aquilo. Então, procurar usar a lucidez e tentar resolver da melhor forma como a gente consegue. E quando a gente não consegue, também deixar e dar um tempo, talvez, para você vir num outro momento com mais maturidade para resolver aquela situação, ou quem sabe vai para outra vida, mas resolvendo nessa, que conseguir resolver Mas, nessa. a Aline, ela trouxe um dado que é bem positivo, porque se a gente encarar que essas antipatias, assim, às vezes gratuita no primeiro contato, ela pode ser útil na nossa evolução. Porque é bem como a Aline comenta, é um sinal ali de que tem coisa, tem boi na linha. Por quê? De onde veio essa antipatia? Se você está vendo a pessoa agora, nesta existência, pela primeira vez, significa que pode ter, né, a grande chance da hipótese de vocês já terem se encontrado em outras vidas atrás, onde alguma coisa ficou mal parada, ficou mal resolvida, e houve ali uma pendência, né, entre essas consciências, então isso vai ficar na memória, e quando chega aqui e se reencontram, aquilo vem à tona novamente, de meio que inconsciente, porque não há uma lembrança plena, completa, né, do que foi vivido. Então, isso, se a gente focar isso como uma alavanca evolutiva para você se obrigar a tentar resolver, como a Nerli estava trazendo, quando possível, se aproximar para isso, buscando entender a raiz dali, daquele mal-estar que existe, onde é que pega, é no jeito da pessoa falar, é nas ideias que ela traz, é no comportamento que ela manifesta, enfim, tem algum detalhe que vai ser o ponto que a gente não vai gostar e que vai haver a divergência. E também uma coisa para pensar é que, às vezes, a simpatia e a antipatia são dois lados da mesma moeda, né? Então, às vezes, você tem uma simpatia sem entender por quê, né? E também tem alguma relação com você, não só nessa vida, em outra vida, mas em algum aspecto do seu pensamento, da sua pensionização. Ali você tem algum elemento que conecta com aquela pessoa e traz uma simpatia, né? E às vezes isso pode virar uma antipatia. Às vezes uma antipatia que você encontra hoje era uma simpatia no passado, né? Era alguém que você se dava muito bem no passado e por algum motivo virou uma antipatia no presente. Então, assim, né? Então, pensar que podem ser aí dois lados de uma mesma moeda. E como a gente também tem esses espelhamentos, como a gente, às vezes, antipatiza com alguém que é parecido conosco, ou que tem um defeito igual ao nosso, algo que a gente não quer mexer. Então, a pessoa está espelhando, mostrando algo que a gente está querendo esconder de nós mesmos. Aí a pessoa está ali mostrando e a gente sente uma antipatia porque é algo que nos incomoda e a gente não consegue identificar, mas é algo nosso que a gente está vendo no Então, outro, né? então, quando
sentimos realmente essa antipatia, uma forma é olharmos para nós e vermos se nós não temos aquele traço, que tanto nos É, incomoda no outro. Às vezes, é, temos ali e achamos que não temos, olhamos, vemos mais ele forte no outro e não temos aqui, parece que é uma venda, né? A gente não é, vê isso. Essa é a técnica do espelhamento consciencial, né? é, Que eu trago no livro, né? Eu descrevo essa técnica. Ela é muito útil mesmo, porque às vezes a gente se esquece, né, de fazer essa autoobservação e perceber que a gente é que tem aquele traço que a gente não gosta no outro. Como que aplica essa é, técnica? Fala aí, que você escreve no livro. Isso é quando você, na interação, você não está gostando do comportamento da outra pessoa e você observa que o traço que fez a startar aquele ponto de divergência, de discordância e de antipatia, ele vai ser igual ao que você tem dentro de si. E por isso que fala que é espelho. Na verdade, a pessoa manifesta um traço que você, às vezes, ainda está inconsciente de que você tem. Por isso que você não gosta. Porque você ainda não, nem sequer sabe que você mesmo manifesta aquilo. E quando você vê, você rechaça. Esse movimento de você começar a ficar autoconsciente e de começar a admitir dentro de si que você tem aquele traço também é o início da reciclagem, porque daí você faz um autoenfrentamento e daí vai ficar de igual para igual, porque, tá, a pessoa tem isso, mas eu também tenho. Então, como é que a gente pode chegar a um acordo ou a uma convivência harmoniosa e as duas pessoas entendendo que as duas têm aquele traço que precisa ser melhorado, reciclado, que ele não está sendo evolutivo ali para ambas as partes. Então, aí o enfrentamento vai ser o caminho mais evolutivo, mais interessante aí para ser feito, né? Tem uma pergunta aqui da Carla Afonso, que ela fala assim: como a intencionalidade e a cosmoética se relacionam com este tema? Eu vou uhum, trazer uma que eu até tive esses insights aqui antes desse programa sobre esse tema, e a Carla perguntou. Sobre a intencionalidade, eu pensei assim: às vezes eu tenho antipatia por uma pessoa e o meu colega, por exemplo, a Ana, tem muita simpatia por ela. Mas aí a minha intenção, se eu não fizer essa avaliação da Ana, eu vou já falar para a Ana alguma coisa mal dessa pessoa, ou dizer algum ponto que eu não goste dela, entendeu? Então aí eu não estou sendo cosmoética, né? Porque eu estou colocando o meu lado pessoal do que eu penso da pessoa para a Ana. Então, eu estou interferindo nisso. Então, às vezes, nós temos, né, essa relação de antipatia com uma pessoa, mas nós percebemos que ela tem simpatia com a outra ali. Então, nós usar essa técnica do espelho para olhar. Então, sou eu mesmo? Qual é o problema, como a Adriana falou? É nós, é eu e ela. Eu não preciso ficar falando dessa pessoa para a Ana, ou falando para o outro, né? Então, eu vou entender que é um traço que eu preciso trabalhar. Aí é a intencionalidade de reciclar e de não sair falando mal da pessoa, né? Mas entender como que eu vou resolver aquela situação. Eu pensei nessa forma aqui, falando da é. intencionalidade e da cosmoética. Eu também pensei, até no que a gente está estudando em autopesquisa, a questão da intencionalidade cosmoética, pensando o seguinte, que quando eu estou ali me comunicando com o outro, se eu tenho uma intencionalidade buscando o melhor para todos, é uma coisa. Agora, eu posso estar me comunicando buscando um benefício pessoal, ou buscando tirar uma vantagem. Aí é uma comunicação com intencionalidade não cosmoética. E, às vezes, eu posso estar até com antipatia justamente porque aquela pessoa está me tirando algum benefício. Eu gostaria de ter um benefício, eu gostaria de ter alguma vantagem, alguma coisa, e aquela pessoa está cortando, está podando, está impedindo
aquilo que eu desejava que realizasse, que acontecesse. Então, eu estou pensando no meu benefício pessoal, e às vezes esse benefício pessoal ele vai contra todo um trabalho de um grupo, né? Mas eu tô pensando, não, mas eu quero isso, eu quero tal coisa. E aí, em função do meu benefício pessoal, eu eu tenho antipatia com a pessoa, porque a pessoa está me impedindo, como se ela estivesse me impedindo de galgar uma determinada coisa que eu estou querendo A pessoalmente. pessoa está atrapalhando a sua Está vontade. atrapalhando. E aí, como está atrapalhando, eu tenho né, a minha intencionalidade aí, nessa processo, não é uma intencionalidade cosmoética, é uma intencionalidade que cada um está buscando só o que é melhor para si, não o que é melhor para todos, né? Isso é muito Isso sério, essa é. questão da intenção, da intencionalidade na comunicação, ela é muito séria, porque a gente, na argumentação que a gente faz, a gente precisa saber muito bem como que a gente faz essa construção, né, da exposição das nossas ideias e de algum projeto ou de alguma opinião. Por quê? Porque conforme você for se comunicar, você vai trazer ali um processo manipulatório, né? Porque Uhum. você vai construir um jeito de convencer, de persuadir a pessoa a fazer algo que você está querendo, né? Para ter esse ganho secundário aí que você está querendo na sua fala. Você pode estar dizendo que vai ser bom para todo mundo, tal, fazer um discurso bonito, com palavras bonitas, mas, no fundo, aquela sutileza da proposta que a pessoa está dando, ela vai beneficiar mais quem está falando, né? Tem uma É, intenção aí egóica, né? De querer levar vantagem, como você está falando. exatamente. Aí é o processo mesmo de manipulação anticosmoética. Isso. Isso. Agora vamos para o nosso segundo bloco de perguntas aqui agora. Vamos aí, nosso público que está mandando perguntas, muito obrigada. Então, eu vou agora perguntar aqui para a Ana. Ana, falando de convergências e divergências, né? Então, já estamos nesse tema aqui, mas vamos trazer uma pergunta aqui. Já estamos falando de como lidar com essa diversidade no convívio diário. E, ah, Ana, você é uma pessoa que costuma concordar mais ou divergir mais? E como as pessoas podem perceber isso? Isso depende do grupo onde a gente está, né? Né? Quando você está, por exemplo, no ambiente familiar, onde você conhece cada pessoa ali, integrante da família, e como cada um pensa, se aquele dia você está bem e quer conversar e dialogar e entrar numa discussão ali, você vai estar discordando, falando, e aí vai gerar ali toda aquele calor, né, das opiniões divergentes, e todos vão ficar bem alvoroçados. Pode chegar numa controvérsia, onde vai haver uma discussão infrutífera, pode ser que vá para esse caminho, ou pode ser que não. Vai depender de como que é que a gente diverge e como que a gente expõe essa divergência. Eu penso que isso faz toda a diferença. Isso tem muito a ver com a comunicação autêntica. Uhum. Então, você ser autêntico é você falar o que você está pensando e sentindo. O que é diferente de você usar aquela franqueza rude, né? Que você acaba ofendendo a pessoa. Ao querer descrever o que você está pensando e sentindo, você acaba não medindo as palavras, e aquilo pode ofender ali as pessoas que estão em volta. Então, na autenticidade, quando a gente vai usar disso, é muito importante a gente ter tranquilidade para dizer o que é que está pensando e sentindo. Então, essa forma de dizer é que vai gerar ali a consequência da interação das pessoas. Aí o convívio Uhum. vai dar o tom. Porque se você já entra querendo numa energia que a sua opinião é que vai prevalecer, e com essa querendo impor a sua ideia, isso já vai causar reatividade nos outros.
já vai alimentar ali conflitos, já vai alimentar ali as divergências e as polêmicas, né? E aí quem tem o temperamento beligerante, né, vai adorar alimentar essa polêmica. Então, isso são os cuidados que a gente pode fazer com a nossa comunicação. Você avaliar o ambiente que você Isso. está, com quem é que você está falando e qual é o assunto. Porque às vezes tem assunto que é fútil, não vale a pena discutir lá a cor, se fica mais bonito vermelho ou rosa naquele objeto. Quer dizer, vai discutir isso, né? Gastar energia para quê? Né? Pelo menos é o que eu penso. Agora, se o assunto é sério, é de uma discussão que envolve algum projeto evolutivo de todos, né? No nosso caso, por exemplo, discussões dentro de voluntariado, você está discutindo um projeto ali de PROEX, né? Da programação existencial, grupal, que vai envolver muitas pessoas e vai envolver muita assistência. Então, aí vale a pena a gente entrar nessa conversa, mas uma conversa útil, com trocas, né? Você expondo o que você pensa, ouve calmamente o outro, tenta fazer um contraponto, que a nossa mania, vamos dizer assim, né, de quem gosta de polêmica, é sobrepor as falas e achar que a sua é que é mais importante, né? Isso, Então, às vezes E a, você costuma concordar ou discordar mais. Também dá para fazer essa técnica do espelhamento para observar isso, né? Às vezes o outro acabou de expor, você já discorda sem ouvir os prós. Tem muitos prós para isso mesmo. depois você dar os contras ou, né, argumentar, porque é importante ter os prós e os contras para depois decidir. Mas, então, lembrar que você ainda está no debate, ainda não, isso não chegou ao final. Então, e conseguir fazer isso de uma maneira mais equilibrada, né? Uhum, Adriana ia isso colocar aí. Ao mesmo tempo, pensar que a gente tem que avaliar um pouquinho do que vocês estavam falando, ou você, em que momento que você pode falar, em que momento que é melhor não falar, né? Sim. Então, em que momento que ter uma conversa é necessário, mesmo sendo uma conversa difícil, em que momento é melhor não ter a conversa, né? Porque também tem coisas que também você fala e te fazem bem falando, né? Você expõe um sentimento, de como você está sentindo determinada situação, coloca para o outro, aí isso é meio curativo, né? Em vez de você ficar guardando, ficando magoada, você vai lá, olha, eu gostaria de conversar sobre o que está acontecendo, e aí você expõe, mas você tem que também avaliar se a outra pessoa está com disponibilidade para essa escuta, né? Se você está com disponibilidade para escutar o que o outro vai te trazer, e se você está com disponibilidade, e se o outro também tem alguma disponibilidade, se o outro ficar logo contra, não adianta você ir no embate, forçar, né? Eu quero falar, você vai ter que me ouvir, né? Aquela coisa. E aí entra justamente essa questão, que é um aspecto que a gente até conversou, da questão do limite, né? Nessa convivência de comunicação, quais são os limites? Não existe um limite fixo, né? Mas é o limite na relação das consciências. Como é que as consciências pensam? Na hora de eu conversar ou de eu me comunicar com outra, eu vou dizer, olha, gente, olha, isso para mim é importante, aquilo para mim não é importante. Eu gosto disso ou não gosto daquilo. Vou colocar os meus limites frente ao outro, né? Para que o outro saiba o que comigo funciona, o que comigo não funciona, né? Então, tipo, a Ana falou, é a pessoa que bota e diz, eu quero agora, eu quero a minha opinião, é essa, você vai ter que ouvir a minha opinião, senta aqui. Aí você fala assim, olha, comigo isso não vai funcionar, porque eu não vou querer ouvir sua opinião à força. Vamos conversar numa boa, com autenticidade, né? Esse exercício de autenticidade também de falar o que está vindo, o que você está sentindo, e não falar algo com segundas ou terceiras intenções, porque a inautenticidade é essa ideia a gente pode dizer no popular da falsidade, né? Quando a pessoa fala uma coisa querendo dizer outra,
né? E o autêntico é aquele que é honesto, sincero, e vai dizer, olha, não estou sentindo bem com essa situação, ou estou achando isso ruim, ou não estou achando que isso está funcionando, em vez de fazer uma mise-en-scène, né? Como fazem alguns políticos, fazem uma mise-en-scène, fingem que está tudo bem, que É, nada está acontecendo, mas, na Também verdade, está um rolo, uma situação lá que tem que ser resolvida, uma questão que tinha que ser pega, uma situação que devia ser pega e colocada para um grupo, ou resolvida com um grupo, e aí todo mundo passa panos quentes e finge que nada está acontecendo. Então, essa é a inautenticidade na convivência, né? É você e não ser também honesto, claro e sincero com algo que você está vendo que está acontecendo, que teria que ser trazido à tona, teria que ser debatido e pensado para resolver, conversado, né, para resolver. esse contexto que você está falando, Adriana, é o típico da pseudo-harmonia. É, Você busca não falar os pontos que são divergentes, não falar dos problemas e fazer essa aparência, né, de que está tudo muito bem, que está tudo funcionando bem, que está todo mundo feliz e convivendo muito bem, e deixando, né, por debaixo dos panos, muitas vezes, os problemas, aquilo que necessita de ter um olhar, um foco, uma solução, uma boa conversa para chegar numa boa solução para todos. Então, isso são comportamentos que a gente tem que precisa saber dosar isso na é, convergência e na divergência. Porque divergência sempre vai ter, é sempre. muito comum isso, somos consciências diferentes uma das outras, por isso a diversidade, né, que a gente traz aí no tema de hoje, porque aí já pressupõe que vai haver diferenças. E quando você entende isso naturalmente e aceita de forma, vamos dizer assim, com a compreensão necessária, tudo já começa a facilitar. Quer dizer, mesmo que você saia sem nenhum acordo e sem nenhum consenso, mas pelo menos nenhum matou o outro, né? Que eu acho que no É, passado era o que a gente é, fazia, né? pelo menos estão caminhando para que em breve exista esse acordo, exista esse E, consenso, né? Que é um processo também. A gente também tem uma ideia do senso comum da sociedade de que tudo tem que ser resolvido rápido, igual como se fosse o celular na rede social, né? Olhou, é, resolveu. Tem um problema, vai lá, conversa, resolve. Como se fosse assim, como se não fosse um processo, né? Como aham. se, né? Às vezes a pessoa não está preparada, às vezes vai dizer, olha, fulano, eu não consigo conversar agora, quem sabe semana que vem? Quem sabe mês que vem? Quem sabe no final do ano? Assim, mas então vai dando tempo de cada um para poder realizar a conversa, para poder chegar também, Adriana, a um acordo, alguma, né, uma resolução. trazendo para a abordagem multidimensional, nós também avaliamos outros pontos, né? Então, a, as percepções, o que você está percebendo ali? Aquilo te pareceu estranho? Que sinal você percebeu? Vamos com Uhum, calma, uhum, vamos observar mais. Será que é assim? Será que é só essa pessoa? Com quem que ela está acoplada, né? E o que aconteceu? Quem mais veio ali, vocês já comentaram aqui, quem mais está interferindo nesse diálogo ou uhum, nesse evento aqui? E também, quando é aí a convergência e a divergência, um evento importante para todos, tem várias decisões, um que é de um jeito, outro de outro. Então, já ir com as melhores energias, exteriorizar, formar o campo, né? Observar, medir as palavras, como a Ana falou, ouvir, uhum. para você depois dar também contribuir, mas saber que ali é um público intra e extrafísico ali resolvendo as suas demandas, né? É, é, Então, quando conseguimos avançar, então é um sinal que o grupo está mais maduro. Então, É. uhum, Eu uhum, penso que esse processo, né, dessa conversa, dessa forma da gente se comunicar, né, nas divergências, revela o nosso nível de autodesassedialidade, né?
porque essa pressão extrafísica que você comenta da multidimensionalidade, que às vezes não são só as pessoas que estamos interagindo que estão fazendo, tirando a gente do sério, vamos dizer assim. Uhum. Tem também as companhias extrafísicas, as presenças, né, das consciências extrafísicas, e essas potencializam determinados, determinadas emoções que a gente sente, e aí que vem a comunicação agressiva, né, violenta, porque você é potencializado, por exemplo, na sua raiva. Você está sendo contrariado. Tem gente que não gosta de ser contrariado, fica muito indignado que alguém está Não contrariando ele. aceita, né? Não aceita. Uhum. E isso é terrível, porque aí a pessoa vai estar com uma postura que vai alimentar uma energia patológica de consciência que vai querer instigar mais ainda aquela Mas, raiva, né? é, E aí aquilo, por isso que dá, às vezes culmina em violência física, em agressões, em Isso guerras, né? E aí é. vamos Nesse crescer. ponto que a Adriana trouxe ainda há pouco, se a pessoa já chega assim toda desequilibrada para falar com você, você não vai entrar nessa mesma onda e Né? ficar no mesmo nível que ela, porque vai gerar o conflito, vai gerar essas notícias que nós vemos aí todo dia. Então, você já percebe isso, você não vai na mesma onda, você vai dizer, peraí, a É, minha posição e é tudo, você fica com a tua opinião, né? Então você não vai entrar naquela mesma onda. Ou você vai tentar pacificar, ou você cai fora, deixa a pessoa, né? Então, com Essa é a isso lucidez, né? É a lucidez que você comentava. você evita o chegar no extremo, né? Nos uhum. extremos. Mas eu quero agora, antes de ir para o último bloco aqui de perguntas, que nós já temos aqui menos de 15 minutos até o final, quero agradecer nossos ouvintes aqui. Nós temos o Orlando Silva, de Vila Velha, no Espírito Santo, mesmo local onde a Ana está em Barra Velha, né, Ana? Não, em Vila Velha, ele é Em meu. Vila Velha. Vila Velha, Barra Velha é Santa Catarina, eu estou confundindo. Então, Orlando Silva está aqui nos acompanhando, a Aline Niemeyer, que eu já falei, a Carla Afonso, a Lia Gradache, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Laurita Aparecida Nogueira Lima, a Maria Isabel Conceição, aqui de Foz do Iguaçu. Ah, muito bom. Então, essas pessoas, a Silvia Facuri também, aí do Espírito Santo, né, nos acompanhando. Muito obrigada, pessoal. E vamos agora, então, para a nossa última questão aqui, e vocês podem também continuar perguntando, que é o desafio do diálogo, né, Adriana? Esse diálogo, né? Como realizar esse diálogo? Você já trouxe um pouco aqui esse diálogo verdadeiro, mesmo diante de divergências. E também, se convivemos com consciências de várias dimensões, como nós falamos aqui, como estarmos mais lúcidos para compreender todos os envolvidos no diálogo? Uhum. Ok, Nerli, são perguntas complexas, né? Vocês veem. Não é algo que a gente tenha uma resposta assim rápida, mas é algo para a gente refletir. O exercício aqui é mesmo de reflexão. E em relação ao desafio do diálogo, eu queria trazer um que a gente está num processo de autopesquisa, pensando assim, quais 10 os facilitadores e os dificultadores da comunicação, né? Então, pensando aqui, que eu estou pensando 10 facilitadores dessa convivialidade na comunicação, e o contrário são os 10 dificultadores. Mas eu acho que alguns a gente até já falou aqui, eu poderia destacar outros, além do que a gente já falou de intencionalidade, dos limites, da comunicação clara, ou seja, esse desafio do diálogo é o desafio da gente ser claro, né, na comunicação. Porque muitas vezes a gente quer comunicar com o outro, tem uma divergência, quer comunicar com o outro, mas a gente não consegue ser claro, a gente não consegue dizer o que a gente realmente
pensa. Então, a gente fala uma coisa, o outro entende outra, né? Então, esse exercício de comunicar claramente, sem subterfúgio, tratar do tema, um tema que é difícil na convivência, tentar tratar o que é específico, o que é importante, o que é de claro que eu preciso falar sobre esse tema, né? Como é que eu preciso me comunicar sobre esse tema? Aí entra a questão da autenticidade, que a gente já falou, e aí tem o livro do Tony Moscovitz, Autenticidade Consciencial, que é essa ideia de que como é que você revela, né, o que é a realidade que você está percebendo para si mesmo, para ter mais consciência. O quanto você é honesto, né, o quanto você é claro no que você está comunicando. E aí, junto com isso, tem o temperamento, né? Qual o temperamento? Como é que o seu temperamento impacta a sua convivência com os demais? Está também no desafio do diálogo. Como é que você lida com esses impactos do seu temperamento na convivência com os demais? Porque aí você pode perceber, olha, toda vez que acontece isso, eu ajo daquele jeito. Então, meu temperamento, a minha tendência é fazer isso. Ou a minha tendência é fazer aquilo. Então, vou trabalhar na minha autopesquisa para melhorar essa tendência, para que eu possa melhorar o meu diálogo. O equilíbrio das emoções, que a gente já falou, indicamos até o livro da Ana. A questão da afinidade pensênica, ou seja, a gente perceber quando a gente está se comunicando e tem uma afinidade pensênica ali, isso facilita a comunicação, e quando não tem afinidade, qual é o elemento que eu vou buscar para ter um mínimo de afinidade para comunicar com a outra consciência, porque se eu penso X e a outra pensa Y, se nós estamos em locais, em pensamentos opostos, como é que nós vamos nos comunicar, né? Qual é a ponte que vai ser feita entre as nossas desafinidades para que a gente possa realizar uma comunicação? Senão a gente vai realizar uma briga, não é uma comunicação, né? Vem aqui, E, Adriana, você quer continuar? Eu tenho uma fala, pergunta aqui. A tá. pergunta, novamente, da Carla Afonso. Poderia deixar aqui nas descrições esses 10 parâmetros da comunicação? Acho que aí Tá, você tá, eu boto, mas é que eu não estou com acesso aqui. Eu boto aqui, alguém coloca, eu vou. coloca para mim no WhatsApp que eu coloco lá. Tá bom. A afinidade pensênica, a lucidez, que a gente vai exercitando, né? Essa lucidez, a gente vai exercitando como é que a gente vai percebendo os acontecimentos, é o processo de autopesquisa que vai desenvolvendo a lucidez, não é algo que ou a pessoa nasce ou a pessoa não nasce, a pessoa desenvolve no seu processo de autopesquisa. E, por fim, a separação ou não evolutiva, porque você tem momentos em que as pessoas, às vezes, querem forçar uma comunicação quando não há possibilidade de comunicação entre consciências ou entre grupos. Então, por vezes, você percebe que uma consciência ou um determinado grupo precisa de uma reciclagem para se comunicar com o outro, para lidar com as desafinidades do outro, né? Ela precisa superar determinadas coisas para seguir adiante, para poder... E não adianta a gente ficar forçando a barra e tentando fazer um estupro evolutivo, obrigando o outro a passar por situações ou se comunicar em situações que não consegue. Então, a gente entender que a gente vai ter, como o Nerli falou em outro momento, a gente vai ter que ir cada um para um lado. Fulano, fica você e eu vou para tal lugar, vamos ver um momento Mas é em que a gente... mais saudável, né? É mais É, saudável a convivência do que ficar brigando. mais Quem sabe saudável para a depois cada convivência. um amadurece, volta para um outro momento, né? Com que já estão mais maduros, cada um já teve o seu aprendizado, né? E aí As suas volta. autorreflexões. Exatamente. E às vezes um diz, desculpa aí, o mau jeito, eu não estava É, muito lúcido, hoje já estou mais maduro, né? É Então, verdade. é. mas aqui eu tenho, gente, mais perguntas para a Ana também, Ana. Nós também temos a Lúcia Novaes nos acompanhando, e ela... Muito bom, Lúcia. a- então, a Adriana deixa ali as anotações que eu
coloco lá para Eu estou Carla. botando aqui, estou botando. E a Lúcia diz assim, professora Ana Seno, você pode indicar um trinômio que sintetize esse processo de diálogo pelo paradigma consciencial. Temos mais uma aqui da Márcia Fabricante também. Ela quer saber qual é o autor da autenticidade consciencial, é o Tony Muscoff, né? Tony Muscov, isso. Tony Muscoff. É dele. E ela também pergunta qual o nome do livro da Ana Sena. Tá. Então, aqui, na minha tela, aqui vai ficar... Mostramos, né, nós Mostra duas. aí, ó, comunicação evolutiva nas interações conscienciais. Então, É um você livro pode procurar no Shopcons, você vai encontrar no que Shopcons. dá para comprar. Agora, esse trinômio, Lúcia, vou pensar agora, né? Existe uma etapas que eu valorizo muito, sabe? Que é a autopesquisa, a autorreflexão e a checagem da minha intenção. Uhum. Quando esses três eu consigo tirar um resultado, né? Aí eu inicio a minha comunicação. É o que eu tenho aplicado, né? Eu penso antes de falar, já não tenho mais aqueles impulsos, né? Que antes, às vezes, quando a gente é imaturo ou tem ainda algum certo nível de infantilidade na nossa fala, a gente usa daquela espontaneidade, né, que as crianças têm. Só que na adultidade isso já não cabe mais. Então é importante a gente ter essa autocriticidade para a gente saber fazer a dosagem do conteúdo que a gente vai falar, de acordo com o nosso interlocutor. Então, para isso, eu preciso me pesquisar muito, é o que eu penso, né? Autopesquisa, e fazer a autorreflexão, porque nessa autopesquisa você vai encontrar coisas que você gosta em você e também coisas que você não vai gostar, que você vai precisar mexer, mudar, reciclar. E aí tomar ter como meta a reciclagem disso, para você daí qualificar a sua intenção quando você vai falar. A sua intenção é assistencial? A sua intenção é ajudar o outro? Ou a sua intenção, quando você fala, é mais egóica, para trazer para si, para chamar atenção para si, ou para ganhar alguma coisa, alguma vantagem, como a gente já conversou antes? Então, eu penso que essas três palavrinhas, formando aí um trinômio, né, criado agora, assim, em cima da hora, ajuda muito a gente a qualificar a nossa comunicação. Penso assim. Eu posso até dizer uma frase da Marina Tomás, que eu acho que tem a ver com a nossa conversa, que é: para produzir em grupo, não basta conviver bem com os demais, é preciso saber conviver bem consigo mesmo. Então, essa é a ideia de que tudo começa na autopesquisa. Exatamente. A gente se conhecendo, a gente vai saber lucidamente, conscientemente, como a gente vai se manifestar e expressar, né? Qualificar aí o nosso conteúdo. É pensar em ofertar um produto para o interlocutor de qualidade, e não um monte de prolixidade de palavras, né, que podem não significar nada, né? Não mudar a vida do outro, não acrescentar nada para o outro, né? Carla, a Adriana colocou aqui as perguntas e eu não estou conseguindo colocar, tá? No chat, mas a gente coloca depois. As perguntas, você diz os os facilitadores da conversa. A gente vai colocar depois para você e também a gente acaba colocando nas nossas redes. Acompanhe aí o nosso Instagram, nosso Facebook, que nós vamos colocar lá. Então, são todos eles, são 10 facilitadores, né? Você quer ler, Adriana, fazer a lista? E eu vou pegar os nossos comerciais, que já vamos terminar, daí já deu nosso tempo. Isso.
Limites, comunicação clara, intencionalidade cosmoética, temperamento, posicionamento claro, autenticidade, equilíbrio das emoções, afinidade pensênica, separação evolutiva e lucidez. Na verdade, a gente falou de todos eles aqui nessa conversa, né? É Formas verdade. diferentes, É. nós falamos de todos eles. Demos aí uma pincelada. O Uma assunto vai pincelada. longe. Ele tem muitos desdobramentos e muitas outras coisas que a gente pode estar conversando mais. Isso. Então, estamos aqui com os nossos comerciais, né? Eu vou... É a apresentação de slides, né? Naquele botão ali, não é? Isso aí. Então, está aqui. Então, nós estamos aqui hoje, né, no nosso debate da convivialidade na diversidade, e nós temos aqui, durante o mês de setembro, muitos temas. Hoje nós estamos falando dessa convivialidade pacífica, então o mês de setembro é o mês que nós vamos trabalhar essa comunicação pacífica. Amanhã tem uma tertúlia matinal, Sinergismo, Paz e Natureza, né? Então, a tertúlia matinal ali do CAEC, a partir das 9 horas. Então, é uma parceria que nós temos com a Para Ecológico, começamos aqui, e no dia 21 vai ter um evento que é o Dia Internacional da Paz. E aqui, Ana, você quer falar aqui, Ana? Assim, convidando aí a todos que estão nos assistindo a participar amanhã do 45º Debatologia Online, é uma atividade da Aracê, e teremos aí o pesquisador Leandro Giraldelli falando sobre o tema Interação, Paradireitologia, Extraterrestrologia. Esse tema ele é de muita autopesquisa, né, do autor, do Leandro, e vai associar esses elementos daí do paradireito com a questão da extraterrestrologia. Então, quem se afiniza com um desses temas, ou com os dois ao mesmo tempo, estão aí convidados. É amanhã, às 9h30 até às 11h, e o link do Zoom está disponível nas nossas redes sociais e também no site da Aracê. Isso aí. E amanhã, à tarde, para quem está em Foz do Iguaçu, vai ter um debate no CAEC sobre as bases da comunicação conscienciológica, né? Então, quais são dessa comunicação multidimensional? Quais são as bases? Então, vamos trazer esse debate amanhã às 15 horas, e ele é aberto, não precisa de pré-requisito, né? Então, esse daqui é presencial. Esses outros dois que nós falamos, ele é online, e esse aqui é presencial ali no CAEC, Campo CAEC, em Foz do Iguaçu. Então, quem está ouvindo aí, que mora aqui, pode mandar os convidados para debater conosco sobre esse tema, né? Essas bases da comunicação, que considera esse paradigma da nossa interação multidimensional. Pessoal, agradecemos a todos os ouvintes aí que nos acompanharam, que mandaram perguntas. Tem também mais o Márcio Soares também, obrigada aí da audiência. E a Adriana, se quer fazer seus comentários, Ana, seus comentários finais. Quero só agradecer a presença de todos, a oportunidade desse debate. Eu acho que é um debate sempre necessário, pensar na questão da comunicação na convivialidade, né? Obrigada, Nerli, pelo convite. Obrigada, Ana, por essa conversa aqui hoje. E boa noite a todos. Eu também quero agradecer a participação de todos, as perguntas que ajudaram a gente a pensar um pouco mais sobre o tema e desenvolver aí as ideias que a gente estava mesmo querendo compartilhar. Então, eu agradeço também aí a Nerli a oportunidade, o convite, e é sempre bom a gente estar
conversando sobre comunicação, que é algo fundamental nas nossas vidas e na nossa convivência, né, natural em sociedade, né? Isso aí, Nos vários grupos. Então, boa noite aí. Obrigada, Ana, obrigada, Adriana, e a todos os ouvintes. E fiquem atentos, né, no próximo Comunicons em Debate, sempre no primeiro sábado do mês, né? Então, hoje, dia 2 de setembro, aí o próximo no primeiro sábado do mês de outubro. Não tenho aqui a data, mas é o primeiro sábado do mês de outubro. Então, até lá. Muito obrigada. Até lá. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Ué, você gravou de novo? Não, eu só dei o sair para sair aqui. Peraí. Ver. Vamos ver. Ele está preparando para a transmissão ao vivo da reunião. Configuração. Só dei o sair para sair. Peraí. Vamos ver. Ele está preparando para a transmissão ao vivo da reunião. Configuração. Você botou sair porque acho que ele voltou. Ele está novamente, ele estava parecendo que estava saindo, ele está novamente. Configuração. Você botou sair porque acho que ele voltou.